Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Uma boa noite. Amém? Então, você que trouxe, meu irmão, a palavra de Deus pode abrir lá no livro de Lucas, capítulo 17. Deus tem uma palavra abençoada para cada um de nós, amém? Lucas 17, capítulo 17. Lucas 17. No versículo 11. Eu creio que hoje à tarde a reunião foi uma bênção, não será diferente agora à noite. Os irmãos, todo mundo achou? Então vamos ler lá no versículo 11. Ali tem um título que diz: a cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E no 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ali mais disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra de Deus diz aqui que o evangelista Lucas descreve para nós que Jesus foi para aquela cidade ali de Samaria, em meio de Samaria e da Galileia, e entrou naquela aldeia ali. E diz a palavra de Deus que era a última viagem dele antes dele ser crucificado. Amém? Então ele entrou ali e a palavra de Deus diz que ele ouviu, aqueles 10 leprosos ali, ouviu eles gritarem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aqueles 10 leprosos ali deveriam de estar numa caverna, por causa da gravidade da doença, eles não podiam ter vida social, não é mesmo? Eles eram expulsos, de junto de outros. Então Jesus ouviu eles gritando em uma certa distância, e viu a situação deles. E tão lindo que Jesus falou com eles, Jesus se importou com eles, o amor dele, a preocupação dele com o ser humano, de curar, de libertar. Então diz que eles, em uma certa distância, gritaram para Jesus, onde Jesus tomou atenção ali com eles, e escutou o que eles queriam cura. E Jesus disse o que ali? No 13: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meus irmãos, eu estava estudando sobre leprosos, e aí os sacerdotes, o que faziam para ter a certeza se a pessoa era leprosa ou não? E se a pessoa que se dizia leprosa sentisse dor, ela não estava com lepra. Mas se ela não sentisse dor ali ao tocar a agulha ali naquela ferida, ela tinha lepra, porque aquela parte
ali inflamada ali daquela doença, ela era morta, aquela carne ali, aquele pedaço era morto, então ela não sentia dor. E Jesus, quando ele disse ide, né, e eles ficaram limpos, realmente eles estavam limpos, né, pela fé deles ali e com a determinação de Jesus, eles estavam curados. Só que eles tinham que ter esse processo de até ir ao sacerdote no caminho, sim, naquele caminho ali que eles iam se tornar limpos. E aí, meus irmãos, fala ali que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Que bonito, né? E ele era o que, meus irmãos? Samaritano, né? Então, os 9 judeus e aquele samaritano ali, eles deveriam de se conversar. Como que eles iam chegar até Jesus? Como eles não podiam se aproximar, eles usaram a voz: Jesus, tem misericórdia de nós, né? Jesus atendeu eles. Então diz que esse voltou. E agora eu digo, quantos de nós, meus irmãos, fomos curados de lepra na nossa vida depois que a gente conheceu a Cristo? Quantos que estiveram já dentro da igreja, irmãozinhos nossos, que foram curados, né? Davam graças a Deus, mas depois que estava tudo bem a situação, não voltaram mais, não vieram mais, deram as costas para Deus. E diz que Jesus ficava, ele já estava acostumado até mesmo com essa falta de ingratidão com o ser humano. Mas hoje, meus irmãos, olhando para nós, quantas vezes a gente até mesmo tira tempo para orar, né, meus irmãos, por pessoas que estão afastadas, por outras que estão aí no mundo, talvez leprosas, né, uma área da vida delas leprosa, né, e elas não tiram tempo e não abrem a boca, né, a gritar para Jesus ter misericórdia da vida dela, ter misericórdia do que está acontecendo na vida dela, na saúde, no casamento. Talvez essa pessoa está leprosa por total. E nós, conhecedores da palavra, a gente sabe o quanto é importante, né, a gente se prostrar nos pés de Jesus, não é mesmo? Agradecer Ele, não só um dia, mas todos os dias da nossa vida. Agradecer por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz na nossa vida e por tudo que Ele ainda há de fazer, que não vai ser pouco, né? Deus tem algo muito grande para nós na nossa vida, amém? E diz ali que ele caiu aos pés de Jesus, né, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Aquele povo judeu, ele conhecia a palavra, né? Conhecia a palavra, mas o que ele veio fazer ali? Ele veio buscar a bênção só, né? E o samaritano, não conhecedor da palavra, ele teve a bênção, mas ele decidiu então seguir a Jesus. A palavra de Deus fala: e respondendo Jesus, ele disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Com certeza, meus irmãos, com aquele sentimento de pureza, né, de estar limpo ali, saíram felizes, talvez alguns para suas casas, outros para contar a novidade, mas para agradecer a Deus, só um lembrou. A gente vê muito disso acontecer, né? Pessoas que estavam com o casamento destruído, saúde, né, bem debilitada, casos graves, né, e tiveram ajuda de oração, né, através de oração, tiveram ajuda, a pessoa se ergueu, e quando estava bem, está tudo bem, agora eu não preciso mais, né, agora eu posso viver minha vida. Mas como será que se encontram hoje em dia, né? Longe de Deus, longe de se humilhar para Deus, porque de uma certa forma os 10 leprosos queriam a cura, queriam ser curados, e no mesmo instante eles estavam ali se humilhando
e até correndo o risco de serem expulsos daquele lugar, né? Não chegaram perto de Jesus, mas com certeza havia uma multidão de pessoas ali com Jesus seguindo. Então, e Jesus curou, não é mesmo? Ele ouviu e ele viu aquela situação ali, o que estava acontecendo, e ele falou com eles. Graças a Deus deram ouvido, né, a voz de Jesus. E com certeza, né, meus irmãos, eles tiveram, além de curados, tiveram uma vida social devolvida, né? Tiveram a oportunidade de voltar a viver com as famílias e tudo. E aquele samaritano ali foi o que marcou, então, né? Olha, quantos de nós, meus irmãos, às vezes passa desapercebido qualquer coisa, qualquer bênção que a gente recebe de Deus, a agradecer. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Talvez hoje Jesus faz a mesma pergunta: cadê o irmãozinho que nós oramos, que eu curei, que eu libertei? Onde está? São tantos, né, que já passaram, são tanta graça de Deus que já foi derramada sobre a vida da pessoa e ela ingrata a Deus. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui, meus irmãos, ele pediu para que o samaritano se levantasse dali, né, e que fosse para a vida dele, que com certeza deveria de ter uma família, não é mesmo? Alguém esperando ele, né, curado, e junto com ele levou a salvação. Talvez quantas pessoas, para quanto povo, né, serviu aquele testemunho dele, isso ele sendo estrangeiro. E os judeus, qual foi o testemunho que eles deram depois de uma cura, de uma lepra? Às vezes a gente está na igreja e está aí recebendo a graça de Deus na nossa vida, e às vezes a gente nem demonstra, né? Os lá de fora nem sabem que a gente foi abençoado e tudo, né? Porque a gente não dá aquele testemunho, não mostra que Deus curou. Hoje de tarde eu fiz a pergunta: será que nós não somos também leprosos ainda? Será que não temos uma lepra aí no cantinho do nosso coração? Quantas vezes a gente ora, mas só pede, não agradece, não lembra que tem tantos que estão ali precisando. A gente é tão abençoado e muitas vezes não chega a agradecer nenhum alimento que tem em nossa mesa. Uma coisa tão corriqueira, né? Sentar e se alimentar, mas às vezes a gente nem agradece. Quem que nos dá as condições de trabalhar? Quem que nos dá a saúde para ir lá trabalhar, né? E ganhar para trazer para dentro de casa? E Deus, lá no livro de Levítico, não lembro o capítulo e o versículo, mas Deus mostrou, né? Provou para Moisés e todo aquele povo o poder de cura dele, o poder que ele tinha nas mãos. E ele disse para Moisés: Moisés, você é curado ou você é doente? Moisés disse para Deus: olha Deus, eu sou são, eu sou curado. Ele disse: então põe a sua mão direita sobre o seu coração por dentro de sua túnica. E ele colocou dentro da veste, né? A palavra de Deus diz que segundos Deus disse para ele: tira sua mão, Moisés. Moisés tirou e se apavorou, né? Se assustou, estava com a mão toda em lepra. E ele disse: mas como, Senhor? Eu era curado. E ele disse: pois é, você é curado, agora você é doente. E disse para ele de novo: coloque sua mão de novo no seu peito. Moisés obedeceu e colocou, e segundos tirou, né? Como Deus mandou, e a mão dele estava curada. Às vezes, meus irmãos, a gente vê as coisas
que está acontecendo e não é aquilo que a gente vê. Às vezes a gente vê uma enfermidade e acha que aquilo é a morte, né? E Deus mostra, e Jesus aqui também mostrou que em bem pouco tempo aqui, Ele tem o poder de cura. Aqui os 10 leprosos foi num ato de instantes, né? Também de ir até o sacerdote. Eu creio que não era muito longe, talvez num outro lugarejo, né? E às vezes a pessoa ora e ela diz, ora um tempo e ela diz, e agora? Não aconteceu. Não fui curada, fulano não recebeu a bênção, está tudo na mesma. Mas o poder, só quem tem é Deus. O poder de cura, o poder de libertação, é só Deus que tem. Basta nós ter paciência, confiar, né? Esperar. E a fé, colocar a fé naquela oração. Aqueles leprosos estavam ali confiantes, com certeza, eles não iam sair lá da caverna, sujeitos a ser até apedrejados por nada, né? Por estarem ali, se eles não confiassem, se eles não tivessem a fé, né? Como o cego Bartimeu, ele não enxergava nada, mas ele estava ali, ele ouvia o barulho da multidão, ouvia falar que Jesus estava passando, e o que ele fez? Ele foi lá para a beira do caminho. E o que ele fazia? Ele gritava em alta voz, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus teve misericórdia dele. Às vezes, meus irmãos, a gente não abre a boca, a gente não fala em alta voz, a gente não chama a atenção de Jesus. Não precisamos gritar para ensurdecer os outros, mas às vezes a gente fala, a gente ora tão, é uma oração tão... É tão enfraquecida o poder da oração que não chega até Deus, não é mesmo? Temos que orar com fervor, com fé de que Deus vai ouvir. Se a gente faz oração de coração, Deus ouve, com certeza Ele responde. Amém? E não foi diferente com esses aqui. Então a palavra de Deus diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Assim como aqui no versículo 5 e 6, que os discípulos pediram ao Senhor, acrescenta-nos a fé, né? No mesmo livro aqui, no mesmo capítulo. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desagarrai-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, meus irmãos, se a gente tiver fé, tudo nós podemos. Amém? Se nós pedirmos com fé para Deus, e ainda vai fazer muito mais. Quem crê, diga amém. Amém? Não vamos esmorecer, vamos confiar. E passando por esses dias aí de luta, né? Que a gente está aí nessa pandemia. Agora é o momento, mais ainda, né? Sempre foi, e é mais ainda o momento de nós abrirmos a boca, não é mesmo? E gritar: Jesus, tem de misericórdia de nós. Nós estamos aqui só pela misericórdia de Jesus mesmo. Só Deus na nossa vida, né? E vamos vigiar e vamos ficar firme na fé. Creia que Deus é conosco, pois Ele diz: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos sim nos levantar pela fé, orar, crer que Deus é conosco, que Ele vai nos guardar e vai guardar a nossa casa, a nossa família de todo mal, né? Jamais vamos fazer igual os judeus, não é verdade? Vamos dar um bom testemunho aí, que as pessoas notam, né, meus irmãos, quando a gente dá bom testemunho ou não, né? Então, esse samaritano ficou aqui como um bom testemunho, né? Que sejamos um samaritano aí na vida dos outros que estão aí precisando de Jesus. Amém, meus irmãos? E vamos ter gratidão por Deus, né? Por tudo. Nunca esquecer de agradecer a Deus por tudo que Ele faz e vai fazer ainda mais, né? Na nossa vida. Amém, povo? Tá? Então, uma boa noite para quem está acompanhando. Que Deus abençoe a todos e guarde, em nome de Jesus.